Eu tô agora migrando para o universo de ficção e tô pensando em eventualmente migrar para o universo de roteiro. Meu grande sonho é transformar o meu livro de ficção É eventualmente um em roteiro. roteiro. Ah, legal, legal. Mas tô tendo algumas dificuldades que eu queria compartilhar contigo Eu acho durante que é mais fácil, sabia? É? Ah, Do eu que o acho que contrário. sim. Ah, é, com certeza. Eu acho que sim. So as soon as I close this door, 10 do your seconds. silence and then start. Ok. Yeah. Oh, one more thing. If this screen goes black for any moment, just call me straight away. Yeah. Ok, so we've got to drop out. Yep. Yeah. All right. That's a drop out. I have to fix it. Yeah. Ok. Mais um episódio da Liga da Escrita, esse muito especial. Primeiro episódio internacional, diretamente de Londres. Primeiro convidado internacional, mas olha, o português dele é melhor que o meu, vocês vão ver. Tô aqui com Quentin Lewis, em breve eu apresento para vocês essa fera. E queria mais uma vez compartilhar que esse nome, esse conceito Liga da Escrita, tem a ver, óbvio, com a Liga da Justiça. Afinal, nós, eu, Quentin, você, Henrique, acreditamos que escrever é um superpoder. Poder capaz de te fazer escrever livros, cartas de amor, roteiros, filmes, músicas, entre outras coisas. Para mim estar aqui hoje é uma delícia, porque eu estou querendo me enveredar por esse universo de roteiro. Temos aqui um mestre nisso, então não vai ser nenhuma entrevista que eu preparei, vai ser eu pegando perguntas do meu coração e perguntando pro Quentin. Espero que a gente tenha tempo para tantas perguntas, certamente teremos. E eu que fiz aqui uma coisa muito especial para você, para te homenagear esse teu ofício de diretor, compositor, criador, roteirista, que eu criei aqui um roteiro para o episódio, me baseando na estrutura mítica do Joseph Campbell, da Jornada do Herói, que você conhece Perfeito. muito bem, a Conheço. Hero Journey. Então, obviamente, como eu queria começar com a apresentação, né? Como no Rei Leão tem lá a primeira cena da savana africana, do Simba e tudo mais, eu queria começar com a sua apresentação. E eu confesso que eu comecei a olhar o seu currículo e falei, cara, apresentar esse cara vai ser complicado. Então eu vou passar um pouco a bola para você com uma pergunta aqui criativa. Você tá lá na festa do Oscar, de terno e gravata lá, bonitão. Alguém esbarra em você e te pergunta quem é você e o que você faz. Como é que você responde? Com dificuldade. Arnaldo, primeiro eu queria agradecer você de me convidar aqui. Eu concordo 100% com você. O poder de escrito é um superpoder e é um poder acessível para qualquer um, né? Não precisa de uma câmera, não precisa de equipamentos caros, todo mundo tem essa habilidade e é uma habilidade transformadora, não somente para nós que escreve, mas também para nossa audiência. Mas como é que eu me descrevo? Sei lá, um criador. Eu adoro criar. Para mim é uma parte muito importante de viver. Eu acho que cada vez mais, num futuro onde as coisas cada vez mais estão automatizadas e os empregos tradicionais não são mais disponíveis, a habilidade de você ter vamos chamar de hobby, mas talvez um hobby que se foque em alguma forma de criatividade é um importante. E eu não vou dizer sentido da vida, mas a gente fala em francês raison d'être, uma razão de ser, que é difícil de você achar em pleno século XXI. Durante 100 anos, 200 anos, 1000 anos, a gente sempre foi definido pelos nossos empregos. Você pergunta um jovem hoje em dia o que quer ser, eu até tenho que corrigir os velhos. Não faz mais essa pergunta para o jovem. O jovem não quer mais ser definido pelo emprego que ele vai fazer. Né? Eu acho, pelo menos, ele não quer mais falar assim, eu sou engenheiro, mas sim as coisas que ele faz, isso que define a pessoa, entendeu? Eu acho que o hobby define mais a pessoa do que o emprego. Eu prefiro perguntar quais são os seus hobbies, porque isso realmente é o paixão da pessoa. Então, meu paixão é criar todo dia, não deixa um dia passar em branco que eu não crio alguma coisa. Maioria das vezes é um lixo que eu crio, mas não é para fazer o produto final, mas sim o processo de criatividade. Posso até destruir no final do dia, mas me dá tanta satisfação ver aquela coisa nascer do nada, ou de um papel em branco, ou uma tela de micro em branco, ou o que seja. Interessante você falar sobre isso, porque eu estava hoje conversando com meu pai
Meu pai é o carioca típico, assim, ama o Rio de Janeiro, para ele o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo, não quer sair, não quer que eu saia. Aí ele me perguntou assim hoje, mas filho, por que você foi pra Londres, cara? Aí não tem praia, aí faz frio. Eu falei, pai, nenhuma cidade no mundo, nesse momento da minha vida, me permite estar mais em contato com as minhas paixões, né? Aqui, eu me sinto muito pertencente, porque as pessoas leem muito, as pessoas escrevem muito, você tem clubes de escrita, você tem clubes de leitura. Então, eu estou aqui nesse momento para poder entrar em contato com essa minha paixão de escrever, e é por isso que eu amei a sua resposta, é por isso que está com você aqui agora. Mal cheguei, já tenho esse contato, isso é muito importante. Agora, Arnaldo, eu concordo com você, mas eu concordo com seu pai também, porque eu amo o Rio de Janeiro e eu estou morrendo de saudade do Rio de Janeiro. Estou 4 anos aqui e eu quero voltar, mas uma coisa não, mas eu concordo plenamente. Aqui em Shoreditch, você vê esse alma da criatividade, ou empresa de internet, um startup, alguma coisa criando. O Barbican, por exemplo, não sei se você visita, Sim, mas aqui sim. por perto é um lugar de estúdios, de cinema, de teatro, de orquestras, de tudo voltado para criatividade e cultura. Cultura de qualquer forma. Exato, então eu queria estar num ambiente que me permitisse estar em contato com isso tudo. E é interessante porque a Lia, assessora fantástica, muito simpática e competente, Sim. me mandou uma mensagem falando assim: ah, não, o Quentin vai estar no Rio, mas ele está em Londres. Eu falei: você não sabe de nada, eu estou em Londres. Então acho que a gente estar aqui junto é meio que um sinal de que eu estou fazendo a coisa certa. E agora, evoluindo um pouquinho na estrutura mítica de Joseph Campbell, vê se eu estou um bom aluno aqui. Sim, sim. Vamos para o incidente incitante. Então eu quero saber, você fala de arte, de criatividade, de cinema, seus olhos brilham. Eu quero saber quando é que isso começou. Pro Arnaldo aqui, eu me lembro direitinho. Cinema, começou o Rei Leão ali, eu não vou cantar a música do Elton John porque eu vou estragar a música, mas bastou aquela primeira cena do Circle of Life Cara, que eu falei, caramba, um dia eu quero ser capaz de criar algo parecido. Naquele momento, começou a minha paixão pelo cinema e pela arte como um todo. Você teve um momento, foi uma coisa assim mais de influência de família? A que você atribui esse teu chamado para criar tanto? tem várias fases, eu acho. Eu acho que não existe um exato momento. Que nem você, tem filmes que definem nossa juventude, Claro. que transformam. Cara, se eu tinha que escolher um filme, eu tô com 8 anos de idade num cinema aqui em Londres vendo aquele primeiro Guerra nas Estrelas, o Uau. episódio 4, né? Sim. E mudou, eu digo que tinha uma vida antes e uma vida depois. Imagina. E não sou necessariamente um grande fã de ficção científica, mas é uma história, e falando de Joseph Campbell, totalmente Não, capturando. é literal, né? Literal, é É. como se fosse o cara, o George Lucas estudou Campbell e pegou as peças e foi ticando todas as caixas. Uma história maravilhosa e transformou a cabeça de uma criança que antes não tinha não foi aberto tanto para o processo criativo, e depois disso, com certeza, a imaginação correu solto. Mas tinha umas responsabilidades. Eu acho que um jovem nos anos 70, crescendo nos anos 80, ainda tem uma obrigação de você seguir aquela linha de expectativa, de você estudar, e você tem que fazer ciências, e você tem que fazer isso, e você tem que ir para a faculdade, depois você tem que pegar uma profissão, não é só um emprego, uma profissão. E isso durou até 2007, 2008, onde eu consegui quebrar as correntes que estavam me segurando nisso, e com uma jovem família, uma família que com certeza, uma filha que queria criar, um filho que queria criar, uma esposa que adorava atuar, que era atriz, que era uma apresentadora de televisão. Com isso eu vi, puxa, eles estão se divertindo muito mais do que eu. Eu quero ajudar e compartilhar uma vida que eu tinha muito separado deles. Então a gente começou a criar junto com uma família, de uma forma muito amador, como continua sendo de uma forma muito amador. Como eu falei no começo, é mais o processo de criar e não somente focado no produto final. Eu queria. Você levantou uma boa bola para minha próxima pergunta, né? Que aí você até citou aí o Star Wars, que de fato é o Joseph Campbell ali muito literal, e tem todo o treinamento, né? Primeiro do Luke com Yoda, depois da própria Rey com o Luke, que é quase que uma réplica da cena. E eu queria saber um pouco desse teu treinamento, assim. Quais foram teus mentores, livros, cursos? Eu entendo que você é bem autodidata,
Mas, caramba, aqui a gente conversando nos bastidores, você já citou uns 5 filósofos, você deve ler bastante. Então, eu queria entender, assim, não sei se é algo formal, mas livros, eventuais cursos, pessoas, mentores, experiências que te capacitaram para fazer o que você faz hoje. Eu não posso, talvez existe um livro ou outro que é muito importante, mas eu não consigo lembrar um livro específico. Fica à vontade. Tem tantos livros, eu leio tanto sobre esse assunto de storytelling, de enredo, de como você conta uma história, de como você apresentar o personagem dentro do seu cotidiano e por que você faz isso para você criar uma conexão, um investimento emocional entre a audiência e aquela personagem. Por que é importante criar algum desafio para aquele personagem. Mais uma vez, para a sua audiência que agora já tem uma conexão emocional Sim. com aquele, agora está investido e quer torcer a favor. Por que é importante criar talvez uma antagonista forte? Porque o ser humano quer ter aquela, ou não necessariamente uma personagem que é o antagonista, mas algum evento que é o antagonista, um desafio a ser ultrapassado, para você criar as situações onde você pode entregar aquela satisfação final de superar aqueles desafios. Mas eu estudei filosofia na Faculdade de Londres, lá nos anos 80, que eu acho que trouxe um fome de aprendizagem que continuou comigo para sempre. Então, eu leio direto, eu sempre estou lendo o livro. Quando eu terminar o livro que eu estou lendo agora, sobre a vida de Shakespeare, eu vou começar o próximo. Alguns deles são livros de não ficção, mas eu admito que uma das coisas que mais me ajuda em termos de composições que eu faço, ou roteiro, ou filmes, é o YouTube. Eu sempre falo isso. Como é que você aprendeu a fazer animação? Tutorial no YouTube. Eu tenho uma dificuldade no meio de um trabalho que eu estou fazendo. Peraí, vou procurar um tutorial no YouTube. Tem todas as informações. Não existia isso quando eu estava na faculdade. Eu ia ter tirado muito mais da faculdade de filosofia, que eu estava sendo obrigado a ler livro-fonte, o livro original de Immanuel Kant ou David Hume. Hoje em dia você vai no internet, tem alguém que vai explicar para você aquele capítulo. Naquela época eu tinha que ir lá até Hillsborough College, ir lá numa biblioteca gigante, procurar um livro cheio de poeira e procurar alguma explicação. Então a internet, cara, é mais um superpoder ao alcance de todos, que qualquer coisa que você quer fazer, existe um tutorial e você consegue superar aquelas dificuldades e sair com o produto final. Não quer dizer que vai ser muito bom, mas você fez, né? Ainda mais agora com o ChatGPT e outras coisas, a gente vai falar sobre isso em breve. Com certeza. Mas já que você falou um pouco sobre leitura, eu queria entrar num ponto que eu até fazer um pouco mais no futuro aqui, mas vamos fazer aqui um flash forward, depois a gente volta. Queria entender a sua rotina de criação, né? E aí quando eu falo de rotina de criação, eu acho que a leitura faz parte disso. Claro que a escrita faz parte disso. Acho que a revisão faz parte disso. Então, se você pudesse passear um pouco por esses momentos, né? Primeiro, leitura. Quando que você lê? Como que você lê? Livro físico, Kindle, audiobook, um pouco dos três. Vamos começar por ela. Depois a gente vai para a escrita e depois revisão. Pode ser? Pode, claro. Tá, em termos de leitura, todos os livros que eu leio é pelo Kindle. De vez em quando eu vou comprar um livro físico porque não tem no Kindle, claro, ou que eu fico muito chateado quando é o mesmo preço, porque não faz sentido. Então, depois eu me arrependo, mesmo quando é o mesmo preço, comprar o livro físico, porque o livro físico some. Mas o meu banco de dados, todos os meus livros estão no meu coleção no Kindle. O Kindle, eu leio até no meu telefone, no Kindle, no app do Kindle, e ele tem aquele Whisper Sync junto com o meu Kindle físico. Isso é ótimo, né? O bom do Kindle físico é que o telefone é complicado, Sim, porque ele vai apitar, aí tu vai entrar no Instagram, aí 30 minutos mais tarde você perdeu 30 fora minutos de leitura. a tela azul também, que não é ideal. Que é meio chato e tal. Então eu uso o Kindle físico, aquele né, da Amazon, e eu uso o app do Kindle dentro do meu telefone, e o que é bom de ter nos dois é que muitas vezes você está na rua, você chegou um pouquinho antes, aí tu abre lá e você vai ler um capítulo rapidinho no seu... E o meu horário de leitura, eu gosto de deitar cedo
e eu gosto de ler entre tipo 8 horas da noite, 10 horas da noite, e eu adoro acordar cedo. 5 horas da manhã, entre 5 e 7 horas, excelente horário para botar a leitura em dia. E você consegue ler muito, porque tem muito menos distração, não tem gente, o que você está lendo? Sem O dúvida. que você está fazendo? Sem dúvida. Vem ver isso aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Não tem isso. Então, 5 horas da manhã, pô, eu leio muito. O meu sócio aqui de podcast, Henrique, que aliás, de maneira muito generosa, sugeriu que a gente fizesse isso sem ele estar aqui. Henrique, beijo pra você, obrigado. Obrigado, Henrique. Ele faz sync também com audiobook. Então ele compra o físico e o áudio, que aí, se ele, por exemplo, tá cozinhando, ele tá no áudio. E aí synca, quando ele vai pegar o Kindle, já tá onde ele parou. Olha que fantástico isso Isso é também. muito bom. Na academia, né? Você Pois consegue... academia, cozinhando, lá arrumando o quarto, não sei. E você chega a ter metas de leitura ou deixa fluir um pouco mais? Olha, eu tive, mas eu sou um pouquinho indisciplinado com isso. Não tenho uma disciplina muito rígida, é difícil. Mas normalmente quando o livro é muito bom, eu vou correr para ler o livro direto, entendeu? Claro. Eu estou lendo um livro nesse momento que tá muito interessante. É um livro chamado Shakespeare, escrito por uma mulher e outras heresias. É um livro novo. Uau. De um Elizabeth, esqueci o sobrenome. Eu li o review no jornal The Guardian. É um assunto que eu gosto muito, que é sobre a autoria de Shakespeare. Mas tudo bem, é um livro fantástico, eu recomendo. Mas, assim, meu processo criativo, em termos das onde vêm as ideias, o que eu gosto de sempre ter nos notes, né, ou no micro, no telefone, sempre estão tudo sincronizados, tem uma página onde eu coloco ideias. E tem muito mais ideias, as ideias vão aparecendo e eu vou jogando. Então eu tenho tantas ideias que eu quero fazer e eu não consigo. Infelizmente a lista cresce mais rápido do que eu consigo tirar. Então eu tenho muita coisa que eu quero fazer. Tem duas coisas que eu queria trazer para esse teu comentário. A primeira eu não sei de quem é essa frase, mas é linda, que é: um criador é uma pessoa como qualquer outra, a diferença é que ele nota e anota. Isso é bonito, então. né? Eu não sei de quem é essa frase, enfim, não lembro se é Walt Whitman, enfim. Mas essa frase é linda. E tem outra coisa, o Paulo Coelho, grande autor brasileiro aí, talvez o mais famoso aqui na Inglaterra, ele fala que ele anota tudo, mas que ele não se obriga a revisitar as notas. É válido. É por aí? Não, as notas que eu escrevo não são muito detalhadas. Sim. São talvez uma linha só, uma ideia. Tópicos. São ideias. Ideias de filmes, de livros, de música. Eu tô andando num lugar, eu vejo uma coisa, assim, não, essa é uma ideia boa. Tem um cemitério perto onde eu moro, chamado Bun Hill. O nome Bun Hill já é uma história que eu posso te contar, eu não vou, mas é uma história muito interessante. E um cemitério não conformista, e tem, tipo, várias pessoas famosas que foram enterradas aí, mas tem 4 em particular. E aí foi 4, então os 4 têm uma ligação à música. Eu pensei, puxa, uma sinfonia, assim, 4 movimentos, uma sinfonia clássica, né? Tem normalmente 4 movimentos. Imagina, você poderia contar a história de cada um deles em 4 movimentos, os estilos de musicais para cada um deles. Tá lá na minha lista de coisas para fazer. Eu não fiz, eu não tive tempo, mas tá lá. Se eu tenho mais um lockdown e 2 meses parado em casa, eu vou fazer isso. E qualquer livro, até o livro que eu estou lendo nesse momento, são ideias que aparecem. Puxa, poderia fazer uma websérie sobre isso, né? Poderia fazer uma... Cara, as ideias aparecem em todos os lugares, né? E acho interessante que existe uma ideia um pouco antiga que eu acho que está sendo desmitificada cada vez mais, do criador como aquela figura boêmia, meio louca, sem rotina, sem dinheiro. Eu acho que cada vez mais com a tecnologia, com exemplos mais recentes, a gente tem entendido que, claro, a criatividade exige uma certa inspiração, mas também exige disciplina, técnica, plataformas. E é com essa constatação que eu queria entrar na próxima pergunta, que é a tua rotina de escrita. Tô bem curioso, sei que você tem planilhas e palavras. Me conta aí. Eu acho que você aborda, né, nesses podcasts exatamente isso, essa disciplina de você estar escrevendo com metas, né, diárias, por exemplo. E eu concordo, eu não concordo com o conceito. Não, eu simpatizo com as pessoas que têm uma dificuldade, claro, mas
essa ideia de você esperar as musas chegar, que milagrosamente vão chegar e magicamente vai surgir poesias e capítulos e obras espetaculares, talvez existem para algumas pessoas, mas tudo que eu li sobre esse assunto, estudos de como os grandes autores, de como o Hemingway escrevia, essa disciplina de acordar cedo e escrever 2.000, 4.000 palavras todo dia e ir escrevendo, eu acho que é super pertinente. É que nem academia, né? Você não pode achar que milagrosamente o seu condição física vai melhorar se você não vai e malha Claro. todo dia. E muitas vezes é chato, e muitas vezes você não tem vontade. Claro. Você vai lá e você repete aqueles movimentos. E muitas vezes você começa, e aí começa a andar, e você, tá bom, ainda bem que eu fui, porque, pô, eu sinto um pouquinho melhor porque eu fiz, não sei o quê. E eu teve uma experiência, um desses lockdowns que rolou, eu tinha uma meta, não, eu vou escrever um romance, uma ficção, que eu tinha uma meta, mas eu tinha feito de uma forma muito organizada, que nem você está explicando, seguindo uma certa lógica. Então... Quando você fala lógica, você fez o quê? Fez uma outline, fez uma estrutura? Exatamente, como se fosse... Eu acho que tudo que eu faço na vida, na minha cabeça, segue como se fosse um algoritmo. Eu gosto de ter uma fórmula na minha vida de como eu faço as coisas. Eu me controlo muito por listas. Primeiro faz isso, segundo faz isso, não sei o quê. Eu também. Então, isso me ajuda muito. E em termos de processo criativo, muitas pessoas acham que não, criação não é uma Tem que planilha. ser uma coisa meio loucura, né? E eu acho que talvez para algumas pessoas funciona assim. Para mim não funciona. Para mim eu preciso daquele fórmula. Então, eu tinha uma ideia na história na minha cabeça, mas antes de escrever qualquer coisa, talvez eu tinha escrito uma descrição de uma personagem, uma ideia, ou eu fui pegando vários livros que eu já tinha lido, várias ideias, não sei o quê. Mas o que eu percebi logo cedo era que se eu sentava para escrever 2.000 palavras por dia, não ia sair se eu não sabia exatamente onde eu estava indo. Eu não queria acordar um dia para escrever esses 2.000 palavras e não saber o que eu ia escrever naquele dia. Então a solução era passar, sei lá, 2 semanas, 3 semanas planilhando exatamente o que ia acontecer naquela história. Por que eu falo planilha? Por que eu falo planilha? Aquele Numbers ou Excel. Sim. Planilha mesmo, porque você pode arrastar as células para lá e para cá. Uhum. Mudou, não, essa aí tem que vir antes, Legal. não sei o quê. Então, antes de escrever a primeira palavra, tudo estava separado, um resumo de cada capítulo e subdividido os capítulos. Então, só um parênteses, essa subdivisão foi da sua cabeça pela sua experiência ou foi assim uma mistura de Jornada do Herói com o Blake Snyder com os sempre 15 tem uma bits? fórmula. Aquela fórmula do Jornada do Herói, cara, essa me ajudou desde muito cedo nesses processos criativos. Quando a gente estava fazendo webséries lá em 2000 e, sei lá, eu não lembro agora, 2012, ficou muito claro que você tinha que mas você cria aquele protagonista apresentando no cotidiano, aparece ameaça, o desafio, rejeita o desafio, mentor e tudo isso, e volta e tenta voltar para casa no final, they're returning to the home at the end. Isso vem da leitura, eu li do Hobbit quando eu era pequeno, e eu li o Senhor dos Anéis quando eu era garoto, e todo mundo já viu os filmes, sabe como essas histórias podem ser contadas e devem ser contadas. E é uma fórmula que funciona. Então, para quem está tentando criar enredos, histórias, e está na dúvida de como fazer, então segue essa fórmula, implementa. Agora, não tem um capítulo para cada um, é óbvio. Sim, claro. Capítulo é muito mais complicado. E normalmente você tem enredos A, B, C e D. Você tem diferentes personagens que você quer apresentar e explorar. Também eu aprendi isso nos nossos webséries. É muito chato você falar assim, o Arnaldo foi para cá, depois ele foi para lá, depois ele foi para cá, depois ele fez isso, depois fazer isso. Cansa um pouquinho. Claro. É legal você ter o Arnaldo, depois o Quentin, depois outro lugar.
apesar do fato que o filme, um dos meus filmes favoritos, que é o Sangue Negro, né? O There Will Be Blood. Sim, sim. Aquele Daniel Plainview, brilhantemente feito pelo Daniel Day-Lewis, né? É. Ele tá em todas as cenas. É. Eu acho que tem 2 cenas no filme de 2 horas, então de vez em quando funciona. Não estou falando que nunca funciona, mas é legal você mudar de um personagem pro outro. O grande autor que fez isso muito bem é o George R. R. Martin, que ficou famoso com a série que o HBO fez dos livros dele. Ele é tão disciplinado nisso que cada capítulo ele escreve... É um ponto de vista, né? É o título é o nome do personagem, não é a aventura, não sei o que, no castelo, não. É um ponto de vista, né? É a ponto de vista. Inclusive, é uma excelente disciplina para ter, que cada cena que você escreve num roteiro tentar ficar claro na sua cabeça, e eu acho que sempre aquela cena é sempre de uma perspectiva de um dos personagens. Claro. E ter essa disciplina. Em capítulos, ou pelo menos partes, blocos do capítulo, você não pula de uma perspectiva de um personagem para o outro, porque confunde muito o leitor. Então, basicamente, eu fiz minha planilha e eu subdividi os capítulos, até chegou um livro que eu queria escrever, sei lá, de 90 mil, 95 mil palavras, em blocos de 400 palavras. E aí você não tem dificuldade de escrever. Claro. Porque 400 palavras é muito fácil. Você quebra a meta grande em pequenos... Você senta para escrever, você sabe exatamente o que você vai escrever naquele dia. E eu acho que isso veio também do trabalho que eu fiz nos roteiros dos webséries que a gente fazia. A gente continua fazendo, mas agora a tendência é fazer histórias já escritos, clássicos da antiguidade, de Medeia, tragédia grega, Shakespeare, e recontar, para trazer essas histórias para um público mais jovem, contado numa mise-en-scène contemporânea, né? Legal. Agora, uma pergunta sobre mapa e território, né? Mapa é o que você planeja, território é o que você percorre. Quando você faz esse planejamento, e de fato você vai escrever, e ao longo do caminho você muda de ideia, você se permite mudar de ideia, ou você segue o que estava lá planejado? Ficou clara a pergunta? Ficou. Eu não sei. Eu não sei se mudo de ideia. Eu acho que assim, nos livros que eu escrevi, não lembro. Eu acho que não. Eu acho que eu fui muito disciplinado em seguir o roteiro que eu... Mas se acontecesse, você se permitiria mudar ou tem que seguir? Não, eu acho que você pode mudar, né? Assim, eu acho que isso tem que mudar. No roteiro a gente muda muito, né? Sempre tem as reuniões e dentro de produção. Muitas vezes você chega na produção, o que é bom, o que para mim eu gosto de criar e fazer e filmar, o fato que eu escrevi o roteiro muitas vezes e eu tô lá filmando, talvez não tô dirigindo, mas eu tô participando da direção de alguma forma, você entende que a luz está vindo de uma forma diferente, ou aquela locação que você tentou usar, você tem que sair mais cedo, você vai ter que finalizar a cena em outro lugar, você está mudando. Talvez partes da história que eram muito importantes, você vai ter que sacrificar, e você tem que fazer uma decisão nesse momento. Você vai embora, depois você vai chamar todo mundo para ir voltar para aquela locação no outro dia. Você está pensando assim, pô, mas isso vai me custar, ou nem tanto custar em termos de dinheiro, mas os atores, é um saco para eles voltar, eles não têm, sabe? Então você muda sim, você muda para contar a história. Eu sempre repito isso para todo mundo, é uma ideia de rolo compressor. Eu sou rolo compressor. Se não deu certo, vai em frente. Faz e simplesmente termina. Mas é mais pelo fato, e eu simpatizo 100% com as pessoas que não concordam com essa teoria porque eles estão apaixonados pela obra e a obra tem que ser exatamente como eles querem. Não sou muito assim. Eu sou muito pelo processo de criar. E aí, finalizou... bola para frente, vou Melhor pro próximo. Melhor no próximo. No próximo. E quanto mais você escreve, mais que você filma, mais que você compõe, a tendência é melhorar. Não vai sempre melhorar, não é uma linha reta. De vez em quando você faz uma coisa, putz, cara, é terrível. Mas a tendência é você melhorar e você achar o seu estilo, o seu jeito de fazer, a sua identidade visual ou musical e tal. Estamos alinhados em relação a isso. E eu queria entrar um pouco mais em detalhe da rotina de escrita. Eu quero saber o seguinte, se tem horário,
E eu quero também saber as plataformas. Você vai direto no computador, você rabisca no papel. Então, horário e plataformas, por favor. E de cedo de manhã, eu adoro. Eu adoro. Não sou muito aquela pessoa que fica à noite escrevendo, não gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de dormir cedo. E eu acho que dormir cedo e acordar cedo, escrever cedo de manhã, para mim ajuda muito. De jejum até, não tem problema nenhum. Eu vou escrevendo com café e eu adoro. Sempre no micro, sempre. A minha escrita é péssimo. Dislexia A e velocidade, a velocidade para acompanhar a mão, a cabeça é difícil acompanhar, né? não é, se eu escrever, de vez em quando eu volto e eu não vou conseguir nem entender o que eu escrevi. Então eu prefiro escrever. É mais fácil também você copiar um bloco e mudar para outro lugar. Sim. E sei lá. E você tem, assim, algum tipo de ritual? Você escreve algo para aquecer os dedos? Ou algum tipo de mantra? Ou alguma roupa da sorte? Ou alguma coisa assim mais do campo ritualístico mesmo que você usa para ter força ali? Algum grito de guerra? Algum movimento? Não, eu acho que não. Não, O não café, de tenho. repente? O café, um chiclete de nicotina, sempre ajuda. Mas não tem nenhuma rotina especial, não. Ah, Eu acho que é bastante aquela coisa de disciplina forte mesmo, sabe? De você não vai poder checar seus e-mails até você escrever sim. esse bloco. Você não vai poder, sei lá, ir para academia até você escrever essa cena ou esses números de palavras, alguma coisa assim. Então eu tenho que trabalhar dessa forma. E uma coisa que eu faço é sempre desligo o Wi-Fi, né? Claro. Porque senão a tendência é você. Dá só uma Essa olhadinha. referência aqui, deixa eu só dar uma olhada nessa referência no Wikipedia de novo. Será que isso funciona? Será que isso aconteceu naquela época? Aí você vai lá e vê, daqui um pouquinho, Uma hora, você tá no é, YouTube e aí exatamente. ferrou. Então desliga o Wi-Fi. E aí, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu abro lá o Safari, lá o Internet Explorer, né? E eu entro. Mesmo, tipo, eu desliguei o Wi-Fi pouco tempo atrás. Eu entro e tá lá, não access, não sei Aí o quê. você. Aí eu lembro, Ótimo. aí eu volto e É eu como se continuo fosse um escrevendo. gatilho para você voltar a escrever. E eu não desligo lá o Airplane Mode. Entendeu? Agora, eu sei que você tem um background também em business, e eu queria te fazer uma pergunta interessante. Você acha que para um escritor que está começando, você acha que é melhor para ele, até emocionalmente, ele focar todas as energias na escrita e entender que a escrita vai ter que ser para ele também uma fonte de renda? Ou você acha que é mais sustentável ele ter, de repente, um job paralelo que possa dar para ele alguma segurança enquanto ele escreve? Cara, não sei. Ficou clara a pergunta? Ficou. Porque Eu acho que depende muito do indivíduo, né? Eu acho que depende muito. Eu acho que, assim, o que eu diria é que você tem que ter uma. Tem que ter, não, mas eu acho recomendável você ter alguma coisa criativa que você pode fazer. Se você consegue fazer 100% do seu tempo, puxa, então faz. melhor ainda, né? Mas se você tem que trabalha, mas nunca deixa Abre mão do... de fazer alguma coisa criativa. Esse tem que ser o seu hobby, porque isso vai te dar aquele razão d'être, aquele razão de ser. Claro. Entendeu? Num mundo que é difícil, você não quer ser definido. Talvez você quer ser definido pelo trabalho que você faz, mas não deixa, porque se você não é definido pelo trabalho que você faz, você pode fazer um trabalho que é chato. Porque não é isso que define você. Você é mais do que tu isso. vai lá e você faz, e você pode se divertir, mas é meio chato, mas você faz, não é muito recompensador, é meio repetitivo, é a mesma coisa todo dia, mas não é isso que vai te definir se você está se definindo como outra coisa. Uma outra coisa. E se você quer ser um escritor, um poeta, um compositor, cara, é muito fácil. É só fazer. É só fazer. Quer dirigir um filme? Então dirige. Pega seu celular e faz um filme. Escreve uma poesia, escreve um conto. Você é um escritor. Se você escreveu o conto, você é um escritor. Eu não estou falando de você publicar. Você pode até publicar. Hoje em dia você pode autopublicar seus livros. Você pode autopublicar suas músicas no Spotify, botar seus filmes no Amazon Prime. Você mesmo que faz isso. Você não precisa passar pelo pedágio de alguém. Ah, não, isso não é bom o suficiente. Ah, esse livro não é bom o suficiente. Não. Você faz, então você se define como um compositor. Então, quem tem que trabalhar, trabalha, mas não deixa isso se definir. Né? Sei Perfeito.
voltando aqui um pouquinho pro Joseph Campbell, vamos aqui já avançar um pouquinho as cenas, ali, final do segundo ato, ver se eu tô acertando. Eu não lembro agora. No final do segundo ato é a queda do herói, é isso? É a crise. É a crise. Tá Eu queria certo. saber, assim, se no teu caminho teve essa crise, algum momento no qual você ou pensou em desistir, ou teve que fazer um sacrifício muito grande para continuar. Se a tua vida fosse um filme, e claro, pode ser vários filmes, né? Mas aqui o tema do filme é a criatividade. Qual foi essa crise, ou esse momento no qual você chegou a quase desistir, ou pensou em desistir, ou teve que quase que, né, renascer para poder encarar? Arnaldo, você fala sobre isso, eu acho que em todo podcast, né? A voz na nossa cabeça que fica nos contando que a gente é um bosta, que o que a gente escreve é inútil, que é uma merda, que a gente nunca vai ser um Hemingway, a gente nunca vai ser um Terrence Malick, a gente nunca vai ser um grande diretor ou autor. Cara, e é difícil, porque eu acho que por isso que eu fico me contando ou me falando para eu mesmo que é o processo. Que você tem que adorar o processo e não a obra final, porque se você foca naquela obra final, essa aqui vai ser o melhor filme de todos os tempos, ou o melhor livro de todos os tempos, você sempre vai se frustrar, porque sempre tem um livro melhor. Nunca vai ter um outro Shakespeare, não vai ter um outro Hemingway, não vai ter um outro Terrence Malick. Esses caras são mestres, são brilhantes, é 1 em 1 bilhão. E não por isso você pode deixar de ser criativo. Então, sim, eu acho que toda obra que eu faço, todo trabalho que eu faço, tem aquele momento. Sim, todo momento, porque nunca é como eu imaginei. Que eu sempre vou imaginar que vai ser uma obra fantástica e nunca é. Sempre é um meio lixo. Não é muito bom o que eu faço, mas eu gosto de fazer. E é interessante você trazer isso porque até vendo aqui, me preparando para hoje, vendo aqui o currículo dele, um livro ali, tem uns 5 capítulos só de premiação. E aí eu queria até entender com você, assim, porque tem muita gente que tá vendo aqui, que tá começando, Sim. e fala, não, o dia que eu ganhar um best-seller, um Oscar, talvez essa voz vá embora. Então o que você queria falar, fala um pouquinho pra gente como é que é isso. Quando você ganha esse prêmio, essa voz se cala um pouquinho ou ela continua lá e não tem jeito? Cara, eu sou um cara que muitas vezes eu acho que todo mundo é assim. A gente não vive no presente. A gente sempre imagina, daqui um pouquinho. Eu lembro quando eu queria correr uma maratona. Eu falei, não, cara, eu vou ser o Quentin que eu devia ser uma vez que eu corro uma maratona. Aí eu treinei. Aí, pô, foi semanas e semanas e semanas de treinamento. Eu nunca tinha corrido na vida. Aí eu tinha que fazer as longas nos fins de semana anteriores era 35 quilômetros. Todo fim de semana 35 quilômetros, doendo tudo. Aí chegou o dia da 42 quilômetros, vai lá. Aí sai lá da Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Recreio lá. Recreio. Aí você nem sai em direção do Rio. Você começa correndo e você corre na outra direção, Nossa. indo pra prainha. Aí quando você chega lá, quase na prainha, aí você vira e começa a voltar pro Rio. Aí você tem toda a reserva, toda a Barra da Tijuca, aí você entra em São Conrado, aí você sobe lá, aí você desce, aí você vai no Ipanema, Leblon, Ipanema. Cara, é muito chato. 42 quilômetros, é 4 horas correndo a 10, 11 quilômetros por hora. Cara, o joelho, eu achei que eu não ia andar nunca mais, mas cheguei no final. Uau. E aí quando chega no final... Cara, não Cadê mudou, os poderes? Eu era mesmo cara, Cadê os não poderes? mudou Cadê nada. o arco-íris? Cadê? Não mudou nada. Foi bom, tudo bem, legal, mas não muda nada. Cada filme que você termina, o gosto some, ele evapora. O prêmio ganha, evapora a mesma hora. Eu acho. O tesão é o processo. E, inclusive, essas coisas das premiações, cara, não sou eu que curto. É minha esposa, eu adoro isso. Ela trabalha junto com a produção, a Márcia, a minha filha, que é diretora de alguns projetos, a Mariana, a atriz. Talvez é importante para o currículo, porque é mais fácil para mídia ou alguma coisa assim. E, infelizmente, você e eu sabemos que é que nem filme que ganha Oscar. As pessoas falam, esse filme foi uma merda, eu detestei esse filme. Aí as pessoas, ganhou Oscar. Eles, não, pensando bem, não era tão ruim assim. Pô, o filme que ganha Oscar não é o melhor filme. O ator que ganha o melhor Oscar não necessariamente. São tantas coisas que são levadas em consideração. A gente está falando de arte. É muito abstrato, não tem muito como você... Não é que nem o Usain Bolt, a gente sabe que ele correu mais rápido.
A gente tá lá no relógio. O filme não é uma música. Uma música é melhor do que a outra? Como assim? Pô, não tem como, né? Então, para mim, a obra final, eu acho que o gosto evapora. E por isso que mais uma vez, essa uma vez que eu falo, é o processo. Teu prazer tá no processo. Você tem que amar o processo. Se você não ama o processo, é que nem aquele idiota que achou que correr a maratona ia mudar a vida dele e não mudou. Muito bom exemplo, muito bom exemplo. Vamos agora já aqui, ó, fast forward total para a última etapa das 12 da jornada do herói, que é o retorno com o Elixir. Então você faz essa jornada, aprende tudo e você decide compartilhar essa paixão com a sua família, cara. Eu imagino que deva ter dificuldades, né, de relacionamento. É claro, vocês estão ali o tempo todo juntos, mas que também deve ser um prazer imenso. Então conta pra gente assim, tanto a dificuldade quanto o prazer dessa escolha maravilhosa. Cara, não tem. Eu acho que todo mundo, cara, muito mais rapidamente rema na mesma direção. É porque eu acho que em qualquer produção, em filme grande, né, num estúdio, se o cara não tá gostando do projeto, não tá remando na mesma direção, rapidamente isso vai aparecer. Essa pessoa vai sair do projeto, não vai. Ou eles vão encontrar em reuniões de pré-produção, que duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, e as diferenças vão... Não, mas por que você não gostou? Então vamos mudar, vamos achar o que... Porque, e é um processo. E cada um lá é um vendedor vendendo suas ideias. Não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Então, antes de a gente chegar na produção, o roteiro é mudado, as ideias estão tudo organizados para tá todo mundo remando na mesma direção. Então, não existe, tem dificuldades. Sempre tem, né? E de vez em quando uma pessoa fala, não, eu quero que seja assim, aí você, tá bom, pô, eu não queria fazer assim, mas faz. A gente fez um projeto, o Macbeth, o filme original é chamado Macbeth, Rei do Morro, e tá no Amazon Prime, e uma das pessoas da família, eu não vou falar quem, mas fala, pô, tu vai fazer Macbeth no morro, mas pra quê? Shakespeare em português, em um take só. Quer dizer, são 4 takes de 20 minutos. Pra quê? Nosso público no nosso canal no YouTube é infantil, ninguém vai querer ver esse negócio. Mas, pô, foi lá, rolo compressor, não vou fazer. E tem 3 milhões de views. Então achou o público, o YouTube achou o público. Mas cada um faz o seu projeto, né? Eu acho que, assim, tem alguns projetos que a gente faz que todo mundo tá junto, tem uns projetos que alguém gosta mais do que o outro, mas todo mundo ajuda, mesmo quando é um projeto da Márcia, todo mundo ajuda a Márcia, quando é o projeto do Max, todo mundo ajuda o Max. Eu fico imaginando aqui o seguinte, porque lá em casa sou eu e minha esposa, ela geralmente me permite escolher o filme porque eu sou muito mais interessado nesse assunto do que ela. Na tua casa, pra escolher o filme, deve ser interessante, hein? Quem é que escolhe o filme, cara? O filme pra ver, pra assistir? Pô. Não. Hoje em dia é muito difícil. Eu acabo... Ninguém vê o filme junto comigo, não, mas... não vai ver, são muitas opiniões, né? Pô... Cara, Terrence Malick, eu adoro filmes de Terrence Malick. Eu fico vendo de novo. As pessoas odeiam na minha casa. Odeiam que filme mais metido, mais intelectual, não sei o quê. Mas não é um filme com um conto, é uma poesia, é uma obra de arte, uma obra de arte. É só cenas bonitas. Pô. Mas e o lado bom de poder tá passando por isso tudo junto com as pessoas que você ama? Deve ser incrível, né? É muito bom, porque o processo que é gratificante para mim também, todo mundo compartilha no mesmo processo criativo. Então, sim, eu acho que é recompensador para todo mundo. Tem momentos que eu falo, assim, quando o projeto recente nosso, que a Mariana e o Max estavam editando, eu não estava participando do processo de edição, e que é uma parte que eu gosto muito, aquele momento onde você está cortando as cenas e você está costurando a história e você está tentando antecipar como a audiência vai reagir. O Foley, né, que é o som que começa
da vida. E aí, depois disso, a trilha sonora, que para mim é tão importante, que injeta tanto emoção dentro daquela cena. O tempo dos intervalos, das pausas, que você deixa a câmera no rosto de um dos personagens sem ninguém falar nada. Quer dizer, eu adoro esse processo. Talvez o processo mais... Então, todas as etapas é recompensador. O fato que você começa com um grupo de amigos, com papel e branco, e 2 meses mais tarde você sai com um produto com música, que faz a pessoa rir ou chorar, eu acho, cara, é espetacular, é uma mágica, né? Sem dúvida. Vamos trazer um pouquinho pro presente da nossa história. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho os seus últimos projetos. Sei que tem coisa no Amazon Prime, sei que tem coisa no futuro aí pra vir também. Não precisa contar o que tiver ainda guardado no cofre, mas o que você puder já contar do que já tá no ar e do que vai vir em breve, a gente quer muito saber. Sim, eu acho que o último projeto que nós fizemos foi Medeia, que é uma peça, uma tragédia grega, escrita por Eurípides, né? O original não existe, a gente não sabe o grego, foi traduzido em latim pelos romanos, não sei, não lembro qual, e aí tem várias traduções em inglês, e a minha filha, que é um estudante de dramaturgia aqui em Londres, ela adora uma personagem forte, e ela trouxe essa ideia, e falou, não, eu vou dirigir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer o papel de Medeia. Aí eu olhei e a gente começou a juntar as ideias, e a gente decidiu fazer, como foi muito difícil achar locações aqui em Londres, a gente decidiu fazer com sets virtuais, usando o Unreal Engine, que é a gente até eu tinha feito algumas animações com o Unreal Engine, tentando entender como é que funcionava, e aí a gente falou, não, sabe uma coisa? É um excelente instrumento para contar a história de uma forma que era intangível antes. Então tudo foi filmado na nossa cozinha, aqui em Londres, com tela verde, todas as cenas, e aí foram transportados dentro do micro para esses mundos virtuais dentro do Uau. Unreal Engine. É tudo preto e branco. A música que a gente compôs é estilo Bernard Herrmann, para tentar fazer referências para Hitchcock. E tem várias cenas que são tipo tentando capturar aquele mise-en-scène de quadros ou de filmes famosos da época, como Casablanca. Tem uma cena que é tipo meio... Casablanca tem um filme que é uma cena que é bem parecido com... Que as falas são da tragédia grega, mas a gente faz referências para esses filmes clássicos dos anos 40 e anos 50 um pouquinho também. Então tá lá, Isso tá na Amazon Prime, tá na já Amazon comecei a dar uma Prime. espiadinha lá. E alguma coisinha que você possa revelar de próximos passos? Shakespeare, eu tenho uma ideia de fazer Shakespeare. Eu estou tentando fazer minha própria tradução. O que eu faço nos nossos projetos de Shakespeare? A gente fez aquele de Macbeth, onde eu peguei algumas traduções, mas eu acabo fazendo o próprio tradução, porque muitas vezes a linguagem é muito bonito, mas pode ser um pouquinho frustrante para você perder o sentido das palavras. E no final a história tem que ser divertido também. Ele não é só a linguagem florida e bonita de Shakespeare original ou a tradução. E muitas vezes ou todas as vezes, e nesse projeto novo, a ideia é contar a história de uma forma contemporânea. Então eu faço a minha própria tradução. Tá? Eu vou traduzir tudo e depois eu pego essa tradução e eu faço uma versão contemporânea, mudando algumas certas referências. Então, por exemplo, a ideia desse novo projeto que eu estou trabalhando agora é uma versão de King Lear, Rei Lear, onde é uma história de um rei que decide dividir o reino dele em 3 partes antes de morrer. E acaba sendo um desastre, porque... E todo mundo morre, né? Eu adoro esses, todo mundo morre. É que nem Hamlet. Hamlet é maravilhosa história, todo mundo morre no final. E se você não sabe até agora, pô, pelo amor de Deus, né? Não é spoiler. Não é spoiler. Quando o negócio é tão... Eu falo assim, ó, se é antes de 2000, não é spoiler. A mulher é bem antes de 2000. Então, pô, se você não viu, você mereceu, vai. Não é spoiler. Então, é King Lear, mas é, mais uma vez, de volta no Rio de Janeiro.
contando uma divisão como se fosse da milícia, Zona Oeste, dividindo aquelas áreas, e como você pode imaginar, a milícia gosta de controlar a área, ou todas as áreas sozinhos, com gatunete, ou com distribuição de gás, não sei o quê. Você não divide o reino, senão vai dar problema. Bom, o resto é para vir. Então, se tudo correr bem, a gente filma isso no começo do ano que vem, no Rio de Janeiro. Maravilha, e estaremos aqui para poder divulgar essa obra tão bacana. Agora a entrevista faz uma pausa e eu vou aproveitar aqui 5 minutinhos de mentoria com você. Posso? Pode, claro. Eu tenho uma história, uma ficção que eu escrevi, que eu não sou um cara perfeccionista, mas que é tão importante para mim que eu tô esperando um pouquinho para soltar, talvez uma certa procrastinação, admito, por estar tão envolvido na trama, que eu de fato não sei se isso vai ser um livro, se eu transformo em roteiro, se é um audiodrama, se é uma série. Então eu vou agora, tô até nervoso, te contar o logline, e eu quero que você, com a tua experiência, fale assim: Arnaldo, eu acho que isso funciona melhor, livro, audiobook, audiodrama. Pode? Posso. Caraca, gente, eu tô nervoso aqui. Eu não posso. Me preparei Imagina, aqui. você que é o mestre. Não, eu vou te tá dar uma doido. dica pro Vamos lá. mestre. Pô. Vê se o logline tá bem feito. The Guitar Hero conta a história de um músico frustrado que abandona o sonho de ser um rockstar e vai trabalhar em uma loja de discos. Ele é a única pessoa que pode desvendar os próximos passos de um assassino que mata e deixa músicas como pistas na cena do crime. Caraca, brilhante. O que eu faço com isso? Porra. Cara, assim, mim, na minha cabeça já passou o filme, né? Porque como são músicas, o livro... não, é como a gente falou no começo, não sei se estava já gravando, mas escrever o livro e depois fazer o screenplay, o roteiro, talvez ajuda no screenplay. Você acha que é mais fácil do que o contrário? Não é que é mais fácil, mas tem um erro nos filmes. Erro não, mas uma coisa que eu demorei muito para aprender. Mas é válido também escrever. É aquele show not tell. De mostrar e não falar. Claro. De você não ter aquelas cenas onde você tem os atores falando, eu tô tão triste. Porque. Não, mostra a pessoa sofrendo aquela tristeza e tal. Então, o que acontece? Quando você escreve um livro, você está falando dos pensamentos, do que a personagem está pensando. Então, quando você chega no roteiro, você sabe que são aquele página inteira de você fala da pessoa andando, falando, pensando, você já força o diretor, o processo criativo do roteiro, levar isso em consideração. Tá. Porque, assim, os filmes... Eu não estou falando de grandes filmmakers, eu estou falando de pessoas que estão... Claro. Eu e as pessoas com quem eu tenho contato somos novatos, somos amadores, a gente não sabe muito bem fazer um filme, a gente vê, e muitas vezes você vê um filme e você não sabe por que você gostou. Você foi embora, gostei, mas não, você não pensa. Você sentiu. Você não para analisar cada cena. Eu gosto de muitas vezes ver o filme com o som baixado, para eu saber, porque aí você não... O enredo acaba não distraindo você, e você começa, tá, ele ficou a câmera nessa área, não sei o quê. Então, num livro como escrevendo o livro primeiro, todas aquelas partes que, sinceramente, são as partes, eu acho, mais importantes do filme. Aquelas partes onde não tem fala. Sim. Esse é o grande erro, muitas vezes. A gente acha que a parte fala que é o mais importante. Não é a parte não falada, é a parte onde a música está contribuindo. Ou a música... Contar uma história com imagens, né? Poxa, por isso que o Terrence Malick é tão bonito, porque a imagem, após imagem, ele tenta comunicar emoções, em vez de simplesmente o enredo em si. O fulano foi para cá, depois foi para lá, depois para lá. Não, tem muita mais coisa que acontece na vida do que isso. Então o livro é muito bom, mas o que você fala do logline... tem que ser um filme, porque tem música, né? Imagina, as músicas, como é que você vai cantar? Tem muitas pessoas que fazem isso. Eles gostam de começar, eu acho que não sei se o Stephen King faz isso, ou pelo menos fez isso, mas que eles escrevem uma linha da música antes de escrever o capítulo, né? E aí você ouve a música, não sei o quê, porque é isso que estava na cabeça. Mas olha que interessante, tem agora um sucesso recente chamado Daisy Jones and the Six,
que começou como um livro, e é um livro que conta a história de uma banda fictícia. E tem as letras das músicas, mas não tinha música. Eu li o livro, fui no Spotify, não tinha música. Eu falei, caramba. Não existe. Aí lançaram a série, e agora os atores estão em turnê cantando Que as músicas. Olha que louco. Então máximo. começaram pelo livro também. Que Olha que interessante. Mas aí eu falei com um amigo meu, ele falou, cara, eu vi a série, não tinha lido o livro, mas eu falei, como é que pode uma história que fala sobre música começar pelo livro se você não tem ali a música? Então, é um debate interessante, realmente. Só pra terminar aqui a mentoria, Sim, sim. eu tentei essa transição, escrever o roteiro do meu... O livro tá pronto, tá? Não vou contar quem é o assassino aqui, mas tá tudo pronto. Eu fui tentar fazer a transição pro roteiro, e a parte de escrever imagens não foi difícil pra mim. A minha dificuldade, honestamente, é com a formatação, as regras. Mesmo com as plataformas que eu sei que são muito boas, o Final Draft, entre outras coisas, eu tive um pouco de dificuldade com a forma. Alguma sugestão para isso? Só fazendo mesmo? Você acha que eventualmente eu posso ter um parceiro que vai me ajudar a fazer isso? Eu vou meio que descrevendo, ele vai escrevendo no formato, eu tenho que aprender? Me fala um pouco sobre isso, por favor. Olha, eu vou te dizer o que eu faço normalmente quando eu estou escrevendo o Por favor. roteiro. Normalmente eu vou escrever do meu jeito e só depois eu volto e formato. Mas você formata ou você pede para alguém Não, formatar? eu Você formato. formata. E eu formato usando um template dentro do Pages no Mac. Aham, Eu não uso o Final Draft. entendi. Então, talvez não tenha todos os formatos todas as opções, né? Que tem opções no Final Draft, por exemplo, para props, coisas assim, né? Sim. Não tem isso no meu template que eu Ok. uso. Mas tem o simples, diálogo, nome. vou fazer isso, ele então. bota isso no nome, sempre aparece no meio em Mas o maiúsculos. teu primeiro rascunho não tem nem isso. É totalmente cru. Normalmente. Uau. Normalmente. Não, isso é... Cara, E sabe uma coisa? Eu fico meio chato. Eu não deveria falar isso. As pessoas que são filmmakers devem ficar puto comigo, porque assim, cara, você escreve um roteiro que tem 30 páginas, você bota no formato do Final Draft, que é uma coisa de 100 páginas, isso consome papel pra caramba, e cada ator quer, e aí o ator acha o máximo, né, que tá no formato de screenplay, não sei o quê. Eu entendo que a indústria tem essa... Claro. Mas... é chato, né? É chato. E olha, pra mim, Pô, que bom se que eu você quero o concorda. roteiro... Não, eu vou dizer sério. Quando eu tô na filmagem, em locação, a versão que eu imprimo pra mim, tá tudo normal, tá tudo pequeno, tá Ótimo. tudo escrito. Porque eu não quero 20 páginas, 50 páginas. Eu quero mais compacto. Então eu vou começar assim, vou escrever de maneira um pouco mais intuitiva, claro, descrevendo as cenas, os diálogos, e depois eu me viro pra colocar. E você vai fazer muito rápido, que você pega o nome do coisa F3, aí vai, F2, você vai saber rapidamente a descrição da cena, exterior, não sei o que, F1, sabe? É tudo rápido. Então a formatação, uma vez que o roteiro está pronto, está tudo escrito, a formatação é muito rápida. Pô, então... Isso não atrapalha o fluxo Não, da escrita? muito. Imagina, você vai escrever Essa o dica é screenplay. ótima, eu vou começar então sem me preocupar bom. com isso. Pô, cara, meu Deus do céu, Que obrigado, bom. mentoria maravilhosa. Que bom. Queria no final abrir um momento pra você também dar recados um pouco mais profundos pra audiência, mas queria fazer agora um bate-bola aqui. E acho que vai ser desafiador pra você, que você vai ter que escolher algumas coisas, cara. Vai ter que escolher filme, escolher livro, escolher diretor. legal, Você tá preparado? Tô, vamos lá. Se você só pudesse assistir um único filme pro resto da sua vida, qual seria? Ai, meu Deus. É difícil fazer espontâneo, né? Eu não tenho muito tempo. Não, mas intuitivo. Eu acho que seria Terrence Malick, A New World, aquele conto dos americanos chegando, os ingleses chegando nos Estados Unidos ou da América do Norte e encontrando os indígenas e a leva de Só volta. tem um problema agora. Se você tiver que ver esse filme pro resto da vida, tua família vai ficar um pouco chateada. Porque... Bom, mas também era só eu que você falou, não estava obrigando eles a ver. Se era obrigando eles a ver, a gente ia levar um filme mais divertido, com certeza. Muito bom. Você consegue fazer uma escolha semelhante para algum livro? E aí pode ser ficção ou não ficção. Só pudesse ler um livro para o resto da sua vida. Você sabe, tem um programa no rádio
aqui da Inglaterra muito tradicional no Radio 4 chamado Desert Island Disc. Já ouviu falar disso? Não, Aí? me conta As aí. pessoas estão... É bem divertido. Eles chamam celebridade e eles têm que escolher os discos, mas o apresentador sempre fala assim, como sempre você tem o direito de levar o Collected Works of Shakespeare. Então você tem um livro gigante com todas as peças de Shakespeare. Cara, provavelmente eu ia levar aquele livro que ia me sustentar por muito tempo. Boa escolha inteligente, né? Você vai ter ele. Ainda mais no Kindle, que é levinho, então você leva o Kindle. É Só verdade. não vale falar, vou levar o Kindle, que aí no Kindle tem tudo, né? Tem tudo. Não, mas o Shakespeare é bom porque tem tantas histórias, É. eles são sempre bons e sempre, em cada leitura, aparece uma coisa nova. Você não vai cansar de ler esse livro por muito tempo, sabe? Você pode ficar 100 anos Sem com dúvida. esse livro, sempre vai te divertir. E eu sei que música também te toca muito, como me toca. Se eu Aí, já que você deu o exemplo do disco, vou ter que perguntar. E se fosse um disco? Ou uma banda? Pode escolher, não precisa nem ser o disco que você quiser. Se tivesse escolher uma banda pra escutar pro resto da vida, só aquela banda ou artista. Tá. Assim, sabe uma coisa? Tem um compositor que é o Two Steps from Hell, né? Não sei se você conhece aquelas músicas épicas. O cara escreveu Thomas Bergerson. Tem dois, né? O Phoenix e o Thomas Bergerson. Eu acho que todo mundo que ouve esse tipo de música escolhe. O Thomas Bergerson é espetacular e escreveu tantas músicas. Eu não canso. Se duvidar, tá no meu playlist todo dia. É música de academia, eu adoro. Foi o que você escutou pra maratonar lá Não, aquela época era aquelas músicas bem, sabe, aquele acid batistaca, música batistaca. Mas agora na academia tá indo mais pra esse caminho. É todo dia epic, todo epic, aquela clássico epic, música de trailer, sabe? Eu adoro. Conselho mais importante que você daria para um roteirista iniciante, que talvez possa ser quem tá aqui sentado na sua frente, mas também muitas pessoas aí assistindo em casa. Qual o conselho mais importante que você daria para ele nesse momento? Cara, persistência, escrever, esforço. Não espera as musas chegar, simplesmente escreve. Qualquer ideia que você está apaixonado, que te inspira, vai escrevendo, que vai sair alguma coisa. Não tem como sair. É que nem você treinar para correr. Pô, tu vai correr 100 metros, mas, pô, se você corre 100 metros todo dia, quer dizer, no 10º dia você vai correr 200 sem saber. E no 30º dia você vai estar correndo 10 quilômetros. Não tem como não melhorar, não tem como. Quer dizer, jogando futebol todo dia, eu nunca vou ser Neymar. Mas, porra, eu vou me divertir jogando, né? Tem um Então é campinho isso. aqui atrás, o Power League. Ah, tem, né? Jogando lá Aqui direto. tem, Se quiser, tem. a gente vai lá junto. Você ainda vai ao cinema? Eu evito, eu tenho problema de ficar sentado por 3 horas vendo filme. Interessante. Mas eu gosto. E aí, quando você tá em casa, você dá um pause, você É, pula um pouco. Interessante. o filme, você ia me perguntar qual é o último filme que eu vi, né? Eu ia. Cara, o que eu vi foi aquele série Silo Sim. no Amazon Plus que eu acabei de ver. E, na verdade, foi um livro que eu li muitos anos atrás, que é chamado Wool. E são 3 livros. Então, se você quer saber o que vai acontecer no próximo temporada e a terceira temporada, vale a pena ler os livros do cara, que são muito bons. Eu acho que são traduzidos em português. E é um pouquinho o livro... A série foi feita um pouquinho diferente do livro, mas eu adorei. O world building... Cara, a ideia é muito boa. Porque o conceito do livro é muito doido. É um futuro, a gente não sabe muito bem, mas é meio distopiano, meio pós-apocalíptico, e todo mundo está vivendo dentro de um buraco no chão, um mundo no chão. Mas um sucesso de views de streaming pro Apple TV. E, cara, eu achei o máximo, adorei. Não vi ainda, vou botar na minha lista. E você se permite escrever 2 histórias diferentes ao mesmo tempo? Ou tem que terminar uma para começar outra? Eu tô tentando lembrar de exemplos de onde eu trabalhei. Então, eu acho que sim, eu acho que eu já trabalhei em 2 projetos ao mesmo tempo. Talvez eu tô editando alguma coisa e eu vou já estar escrevendo, preparando o próximo roteiro de um projeto. Então, eu vou, assim, de vez em quando ter 2 projetos no mesmo tempo. E, assim, de um certo modo, no caso de Medea, eu estava compondo as músicas de Medea antes de ir para a produção de Medea, porque a gente sabia que a gente não ia ter tempo para a gente tinha um prazo por um circuito de festivais que a gente gosta de participar,
que a gente ia lançar muito em cima, a gente já ia perder alguns dos festivais no circuito. Então, eu vou tentando compor as músicas no mesmo tempo que eu tô finalizando pré-produção, de organizar planilhas de que dia que a gente vai gravar com a cena e tal. Então, você tem que ser multiple projetos, você tem que ser multitasking, essa é a palavra. Você tem que ser, eu acho que tem que ser. E eventualmente, uma coisa que você não imaginava que fosse ter tanta ressonância, vai ter mais. O livro que eu lancei que eu menos gosto é o que mais faz sucesso. Então, às vezes, é a audiência que define, por isso que é importante essa pluralidade. Claro que no final aqui eu vou fazer mais uma homenagem a você, mas queria que você agora pegasse esse tempinho para falar com a nossa audiência o que você quiser do seu coração. Pode ser alguma mensagem de motivação, pode ser um recado para alguém, pode ser algum pedido. Se quiser cantar, pode cantar. Se quiser dançar, pode dançar. O momento é seu. O que você fala aí para nossa audiência agora para poder quase encerrar essa nossa interlocução? Cara, eu queria só aproveitar para agradecer o Arnaldo por ter me chamado aqui e achar e falar que eu acho o máximo a ideia desse blog, de você ter um lugar onde as pessoas que talvez tenham distante sonho de escrever ou aspiração de escrever e ter palavras e um lugar que pode mostrar que você pode fazer. É um caminho, é razoavelmente seguro, você pode fazer. É só pegar essas ferramentas que estão disponíveis e alguns mecanismos, e você pode também fazer, porque é um poder, como você falou, é um poder espetacular e é muito gratificante para a gente quando a gente usa. Então é isso. A palavra, eu falei o que você deve falar de qualquer jeito. Eu quero encerrar com Mas eu fico inspirado no trabalho que você faz. É muito recíproco. E antes de eu encerrar aqui, se a sua vida, a gente fez daqui a sua vida um filme, né? Inclusive, seguiu aqui o Joseph Campbell. Se a sua vida fosse um filme, qual ator você escolheria para te interpretar? Um ator. Não sei. Eu não sei. Tem um ator. Olha, eu gosto de olhar o performance dos atores e tentar entender o que faz um bom ator, por que um ator é melhor do que o outro. E um ator que sempre aparece é o Daniel Day-Lewis, que é um cara que você vê um filme como a gente mencionou There Will Be Blood, e depois você vê Phantom Thread, e cara, outra pessoa, não é a mesma pessoa. É totalmente diferente. Não vou falar mal de um outro ator aí, mas tem atores que você vê e eles são muito bons, sim, mas eles sempre são a pessoa. Eles são eles, né? São eles. Sempre são eles. Eles ganham o Oscar e tal, parabéns, são excelentes atores, mas você percebe que não é isso, não é o grande sacrifício. O Christian Bale também é a mesma coisa. Você vê ele no Vice, né? Que ele faz o papel do vice-presidente. E depois você vê ele no Batman. Você, não, peraí, mas não é a mesma pessoa. O maquinista também. Que ele maquinista. Porra, a maquinista para o Vice. São tipo 60 quilos, né? Cara... Fora a performance. Né? O performance também. Então, Gary Oldman também faz muito Gary Oldman, o cara mais antigo, mas, cara, é exatamente a mesma coisa. É uma disciplina de transformação onde você não consegue nem ver a mesma pessoa. Não, o cara tem que ser completamente apaixonado por aquilo. Pra a pessoa some. A pessoa verdadeira some. O Daniel Day-Lewis totalmente some. Por isso que ele precisa de 1 ano entre cada filme. Olha que interessante. Eu tava lendo agora a biografia do Will Smith. E o Will Smith... Ele começa com o Fresh Prince of Bel-Air, aquele seriado, né, que marcou muito minha infância. E nesse seriado ele interpretava ele. Ele era ele, o nome dele era Will. E aí ele teve que fazer um filme chamado 6 Degrees of Separation, que é com o Ian McKellen, que ele teve que interpretar um playboy, um personagem completamente diferente. Como foi o primeiro papel que ele fez que não era ele mesmo, ele falou que ele esqueceu de ser o Will Smith e ele virou o playboy. E que a sorte dele é que ele tinha o Fresh Prince gravado, porque ele pôde assistir
ele sendo ele para voltar a ser Para ele. lembrar quem Olha ele que era. loucura, senão ele tinha ficado para sempre. Não, eu acho que é um conceito super, assim, sério, as pessoas, cientistas, não sabem como é que a personalidade da pessoa é criada. Então, nesses atores, nesse nível de qualidade, onde você desconstrói o seu personagem para criar um outro, é uma área muito perigosa. Muito. O Heath Ledger, ele não saiu. você ia falar do Não Heath Ledger. saiu. É. Ele não saiu e acabou como acabou, se matou. É complicado, é. Obrigado pela resposta. E eu queria fechar com uma fala muito importante aqui. Eu acho que eu deixei isso claro no começo, mas queria dar mais ênfase do quão feliz eu tô de estar aqui, porque eu tô em Londres há uma semana. Não é uma decisão fácil, né? Você sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, uma cidade na qual eu morei 35 anos. Então vim pra cá com a minha esposa, que também, assim como meu pai, falou: caramba, mas por que Londres? Mas graças a Deus ela tá me apoiando muito nessa iniciativa. E, sobretudo, é a história, uma jornada de vou falar de um protagonista, né? Que eu tô tentando ser, em busca de um sonho, que, como qualquer filme, tem dificuldades e dúvidas, mas ao chegar aqui e com 2 dias eu recebi uma mensagem da Lia. Lia, obrigado pelo teu carinho. Falando que tem um cara do teu nível, diretor, roteirista, que quer conversar comigo. Quentin, pra mim essa é a maior comprovação de que o que eu tô fazendo é o certo e que eu tô sendo guiado por algo superior em estar aqui. Então estar aqui com você pra mim é uma grande confirmação. Te agradeço muito pela tua entrega, pela tua empolgação. Pra mim é uma grande honra. Espero que a gente possa gravar mais aí muitos programas em Londres, no Rio, onde quer que seja. Com a certeza. você, muito obrigado. A sua audiência. Estamos chiques agora, edição internacional. Primeira de muitas. Se você gostou desse programa, por favor, compartilha onde você achar que faz mais sentido. Manda pra quem você acha que pode te tocar, como te tocou, como me tocou, como tocou o Quentin. A gente tá sempre aqui muito grato pela sua audiência. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. É isso, né? A gente fica em silêncio. É? Pô, que bom. Pô, eu agradeço, cara. Foi Obrigado, muito bom o cara. papo. Parabéns. Foi bom? Foi bom? Obrigado, meu. E eu não sei quanto tempo foi, mas... Cara, tem sido perfeito, né? eu vou te falar que eu perdi a noção do tempo. Eu não sei. Deve E ter eu não sido mais ou quis. menos uma hora, Foi né? um pouco, Uma hora e pouco, foi um né? pouco mais de uma hora, eu acho. Porque a gente Mas chegou isso um pouco funciona antes. pra você, né? Muito. A gente chegou a fazer programas de 1h30. Eu acho que deve ter sido tipo 1h20, 1h15. E bom. por mim podia ser muito mais, né? Porque eu tive que segurar a onda aqui porque tinha muita pergunta. Não, mas eu acho que fluiu bem. A gente Muito. não definiu muito, mas foi Não, fluindo, né? eu já fui entrevistado na minha vida algumas vezes e eu sempre prefiro não saber a pauta pra eu ter a reação espontânea. E É. você tem várias que foram fantásticas aqui. Fantásticas. Eu achei que esse foi melhor mesmo. Que bom, Obrigado de que bom. coração. Mas parabéns mesmo. Eu acho uma iniciativa muito boa e de você não somente fazer os seus trabalhos de escrita e os seus próprios criações, mas também ter essa plataforma e os seus livros de ajudar as pessoas a criar. Não somente por razões financeiras, como um Claro. business, mas... Porque é bom ter um business, claro, Claro. se você consegue ganhar dinheiro com isso, mas é um trabalho importante, é uma terapia quase, entendeu? Coletiva para a sociedade. Sem dúvida. E eu quero muito que esse programa e com meus livros fazer uma coisa que você me ajuda muito a fazer aqui hoje, que é desmitificar um pouco o escritor. Porque existe ainda essa coisa, não, os escritores são gênios tocados por deuses. E eu sei... Cara, você desmitificou muito isso hoje, isso foi muito importante. Porque eu falar isso é uma coisa, você falar é outra, entendeu? Mas a gente vê isso direto nessas coisas de filmmaking, cara. O que eu falo para esses jovens, particularmente no Rio de Janeiro, mas aqui também, as pessoas acham que eles têm que pedir permissão e passar por esse pedágio, que tem que passar. É claro que sim, você quer trabalhar no Netflix, você vai ter que ir na audição e tal, mas isso não define você, entendeu? Porque se você quer atuar, você quer escrever, você quer compor, então faz. Não para, não acha que é um grande... As pessoas ficam... de um certo modo, eu acho que irrita as pessoas, algumas pessoas na sociedade, que eles acham que sim, para você ser um escritor, você tem que ir no processo de você levar seu livro numa redação. E você, de alguma forma, está quebrando essas regras, está burlando, você está fazendo uma coisa, uma revolução que não é para acontecer. Mas, pô, o TikTok já mostra que as pessoas dançam, a dancinha do TikTok já é uma expressão criativa das pessoas. E então, aos poucos, a gente está quebrando. E a democratização desse processo todo que a gente está fazendo aqui, a gente não está pedindo permissão da Globo para fazer isso. Não tem um estúdio.
pode fazer. Isso é maravilhoso. E você me motivou muito a seguir um pouco com esse meu projeto do Guitar Hero, né? Da questão desse projeto de ficção. E, cara, a gente tem que avisar pra eles que A gente tem que avisar, Senão ele não vai apertar stop, né? Tá gravando a gente, né? Pode até usar isso como... Hello? Hey, You okay? Yeah, we finished. Thank you. Do you want to just check to see if it looks okay? Let me just save it for you 1 second. Okay, thank you. Cara, o universo de atuação me fascina muito também. Eu sei que não tem idade. Você acha que faz sentido tentar beber um pouco nessa fonte ainda, nessa altura da minha vida, com as coisas? Com certeza, cara, com certeza. Essa coisa, eu vou pegar minha jaqueta aqui. Eu acho que esse processo de criação